jovem é viver buscando o ideal, é verificar. Oi, meu nome é Érica, eu sou uma jovem da Mocidade Raio de Sol e me intimaram hoje para vir dar uma aula sobre um livro que eu li. Eu não sei dar aula, não sou boa em dar aula, especialmente para jovens, mas como eu li o livro, eu acho que eu vou conseguir transmitir o que eu aprendi com ele. Então, o livro que eu vou falar um pouco hoje é Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti. Marcel Benedetti ele era um veterinário, que ele amava muito os animais, e ele escreveu diversos livros com essa temática dos animais relacionados à espiritualidade. E nesse livro aqui, ele escreveu de uma forma bem legal, dá para entender bem os assuntos, são assuntos importantes que muitas das vezes a gente nunca vai ouvir na nossa vida, se a gente não for procurar. Igual eu tinha muita curiosidade em saber um pouco mais sobre como é que essa coisa dos animais, da reencarnação, quando eles desencarnam, e muitas das vezes eu perguntava para alguém e essa pessoa não sabia me dizer ao certo. E nesse livro eu descobri bastante coisas que, assim, eu acho que eu não conseguiria descobrir se eu não tivesse lido ele. Então aqui está a sinopse do livro. Ele fala sobre licantropia. Ele fala de diversos assuntos, né? Um deles é licantropia, que é quando uma pessoa ele abaixa seu nível espiritual, sua energia, e acaba moldando o seu perispírito numa forma de animal. Também aborda sobre o tema de suicídio entre os animais, a dor e o sofrimento dos animais de laboratório, além de apresentar a teoria da evolução das espécies pelo ponto de vista espiritual. Então ele aborda todos esses temas, eu acho que até mais um pouco, de uma forma bem leve, de uma forma bem legal de entender. Você vai lendo, você não se perde. A maioria dos capítulos são de forma contínua, porque se passam em aulas de um professor que vive nessa colônia, que é a colônia do Rancho Alegre, que é a primeira colônia espiritual só de animais aqui no Brasil. E aí eles vão contando, o professor, ele vai falando sobre esses assuntos ao decorrer dos capítulos. Para a gente começar, antes de eu falar o assunto que eu escolhi hoje, eu vou falar um pouco sobre como se deu início a essa colônia espiritual. Então, eu coloquei aqui o início de tudo. Primeiramente, antes da gente entender sobre essa colônia, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo até a chegada dos espanhóis na América Central. Com a chegada dos espanhóis, eles começaram a ter uma certa amizade com os nativos, né? Eles começavam a ter uma certa intimidade ali. Eles tiveram que o quê? Conseguir a confiança dos nativos, né? Viraram amigos mesmo para conseguir descobrir onde se encontravam as riquezas dele. Aí, com o passar do tempo, os espanhóis finalmente conseguiram encontrar onde se ficava todo o ouro, e nisso se começou a matança naquele local. Eles começavam a matar todas as mulheres, todas as crianças, e também mataram os velhos, os idosos, praticamente todos. Eles só ficavam com jovens para que eles conseguissem abastecer os seus navios com ouro, para depois também matar eles. E nessa matança começou que muitos nativos começaram a desencarnar. E como eles não entenderam mesmo o que aconteceu com eles, não entenderam onde eles estavam, eles nem tiveram a noção que eles haviam desencarnado, eles permaneceram ali na cidade, né? Eles continuaram vivendo nas suas casas, com suas famílias, e se passaram algum tempo. Até que eles começaram a entender que eles haviam desencarnado, começaram a entender o que se havia passado com eles, eles conseguiram receber um amparo da espiritualidade maior. E nisso, como a gente sabe, né, quando a gente vai estudar espiritismo, a gente entende que muitas das vezes eles nos aparecem da forma que a gente tem mais liberdade, que a gente vai se sentir mais à vontade. Então, esses espíritos mais evoluídos apareceram numa forma de deuses, de como eram os índios daquela época, e começaram a instruir eles como construir uma colônia.
Foi isso que se diz no livro. E nisso eles começaram a fazer essa colônia espiritual, a mostrar que eles haviam desencarnado. Eles finalmente conseguiram receber o amparo espiritual, conseguiram ter a oportunidade de reencarnar. E com o passar do tempo, não só morreu várias pessoas, mas como também morreu vários animais. E nisso, eles fizeram a primeira colônia, que se chamava Josine. E nessa colônia se ficava pessoas e animais, que eram resgatados, e os animais eram levados para colônias da África, que tinha mais especialidade porque eles matavam animais selvagens, etc. E com o passar do tempo, com a chegada também dos portugueses aqui no Brasil, se começou a ter muitas mortes de animais. Infelizmente, eles matavam, né, para conseguir a pele e tudo, né, que eles conseguiram. E começou a ter uma superpopulação dos animais nessa colônia. Até que eles tiveram ideia, né? Ideia não, foram obrigados a construir outra colônia que se chamava Recanto dos Animais, ficava entre a Bolívia e o Brasil, né? E ali eles localizavam os animais. Só que era uma colônia bem simples. Ali os animais recebiam os primeiros amparos e eram levados a colônias na África, onde eles poderiam reencarnar. E com o passar do tempo, eles foram se adequando a mais e mudaram a localidade dessa colônia, né? Passaram ela para no Mato Grosso, onde se encontra a maior fauna, e lá eles também começaram a crescer essa colônia, a ter mais estudo, a ter mais amparo para aqueles animais. E com isso, essa colônia se transformou em uma grande colônia com o seu foco nos animais. E essa colônia se chama Rancho Alegre. E lá se encontram diversos departamentos, como de doenças infecciosas, reencarnação, regressão, hospital veterinário, escolas de especialização, bibliotecas, alas de resgate, administração, diversas outras áreas de especialização, como especialização em animais selvagens, a insetos, mais direcionado à ecologia. Também tinha o estudo da mutação genética, da reprodução animal. Isso tudo é uma colônia que é só para animais. Então, é muito interessante a gente ver que existe uma colônia tão grande, com tantos departamentos, que é direcionada apenas aos nossos irmãos animais. E nessa colônia, lá se encontra o professor Derek, e ele dá aulas tanto para os espíritos encarnados, como também desencarnados, né? E a gente sabe que quando nós estamos encarnados, ao adormecer, nós podemos ter o desdobramento e ir para a colônia estudar. E nesse livro se fala sobre as aulas do Derek, que se passam dele dando essas aulas. E eu escolhi um tema que ele aborda em um dos capítulos, que eu achei muito interessante e que vai trazer um ensinamento bem legal, que era um tema que eu nunca tinha ouvido falar assim, diretamente. E esse tema que eu escolhi é o suicídio entre os animais. Os animais mais avançados evolutivamente e mais desenvolvidos de forma intelectual e emocional, como cães, baleias, cavalos, gorilas, orangotangos e outros, podem ser surpreendidos cometendo o que poderíamos chamar de suicídio. As causas de suicídio entre os seres mais adiantados são basicamente emocionais. Então, como sabemos, todos nós, incluindo os animais, evoluímos. E ao chegar a certo patamar evolutivo, os animais desenvolvem mais uma certa particularidade. Eles vão evoluir tanto intelectualmente quanto emocionalmente. E a partir desse momento que eles têm essa particularidade, eles começam a perceber qual é o seu objetivo ali. Eles sabem que eles estão ali, que eles são um ser individual. Então, eles entendem o que se passa ao seu redor. Eles reagem de diversas formas diante a acontecimentos. Então, o suicídio, ele vai ocorrer entre os animais mais adiantados intelectualmente e emocionalmente.
E quando eles começam a ter essa particularidade, eles podem desenvolver também sentimentos. Quando ocorrem fatos diferentes do seu cotidiano, como quando eles perdem um filhote, a perca de um amigo, também um amigo humano, um amigo animal, eles vão sentir aquela melancolia. Eles sabem que alguma coisa triste aconteceu ali. Então eles podem entrar em estados depressivos. Até fala uma coisa interessante, que animais de pequeno porte é impossível deles se suicidarem, porque eles vivem em um ser coletivo. Ali eles vivem em coletividade, eles não têm a consciência do ser deles, que é único ali. Então, quando a gente fala do suicídio entre os animais mais evoluídos, esse suicídio não é o suicídio igual ao nosso humano, né? O que se entende nesse suicídio? É quando a gente vai tendo, todos nós, humanos quanto animais, quando a gente vai ficando muito triste, a gente vai condensando aqueles sentimentos, aquelas energias negativas, energias depressivas vão se condensando, vão se formando e podem se condensar de uma certa forma que vão se transportar para o nosso corpo físico. Então, o suicídio que ocorre nos animais, essa condensação de energia é tão grande que vão acontecer do quê? Deles sentirem as dores, não só emocionais, elas vão se transportar para também materiais. E o que ocorre? Eles vão ter o que? A falência de seus órgãos e acabarem por morrer. O que não vai ser uma morte natural, vai ser um suicídio porque eles não conseguiram sair daquele sentimento, daquela melancolia. E tudo interfere nos sentimentos que os animais têm. O nosso ambiente que a gente vive, as energias, eles são mais suscetíveis que nós mesmos para as energias, tanto positivas quanto negativas. Então, às vezes, quando os animais não conseguem sair desse ciclo de melancolia, de tristeza, eles vão condensando essas energias e elas vão fazer com que eles possam ter essa morte prematura. Aí eu venho com uma pergunta. Se os pensamentos coordenados podem desencadear, entre outras, reações à melancolia, então, provavelmente, esses animais eram mais felizes quando selvagens. Então, quando os animais chegam a certo patamar evolutivo, eles começam a ter essa consciência, essa emoção, esse intelecto. Eles não seriam mais felizes quando eles eram selvagens, quando eles viviam só por instinto, só por sobrevivência? Aí o próprio professor Derek vem dar a resposta. O universo não é estático. Tudo evolui, até mesmo os animais. Esperar que estacionássemos em um determinado ponto seria injusto. Então, como eu disse, tudo evolui. Nós, humanos, evoluímos, os animais também. A gente tem que entender que o universo, ele necessita dessa evolução. A gente ficar parado, tanto nós, humanos, quanto os animais, nessa grade evolutiva, só vai tardar. E a gente também só vai tardar o que é suscetível a acontecer, vai acontecer de qualquer forma. É igual Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Sofrer não é só o fardo. Ter a consciência não vai ser só um fardo. Porque nós sabemos, né, que quanto mais consciência, mais pesares sobre os nossos atos a gente vai ter. Mas não vão ser só sofrimentos. Quando Jesus nos disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele estava dizendo que a gente só poderá ser verdadeiramente livre, verdadeiramente feliz, quando a gente ter o total conhecimento, quando a gente realmente evoluir. Quando a gente fala de sofrimento, a gente sabe que o sofrimento é necessário. O sofrimento é necessário para quê? Para que a gente possa aprender. Muitas das vezes a gente pode pensar, né, como é que uma coisinha fofa dessa pode sofrer? Mas é necessário, Deus sabe tudo que faz. O universo não é estático. A gente tardar essa evolução não vai fazer com que a gente não sofra nunca. Só vai fazer com que esse sofrimento demore mais para passar.
Aí eu vim trazer outro ponto sobre a depressão entre os animais, que é a depressão coletiva. A energia produzida por um indivíduo é muito densa. Quando a energia de um ser melancólico ao extremo impregna em seu próprio corpo, pode se expandir a longas distâncias, estendendo como tentáculos e se instalando em outros animais. E esses também se tornam melancólicos. Então, ainda mais os animais, nós, quando começamos a ter certas energias no nosso corpo, igual quando a gente encontra uma pessoa muito alegre. Às vezes a gente começou o nosso dia cabisbaixo, a gente encontra uma pessoa que está no astral muito bom. A gente também vai sentir aquele astral. E também tem a questão, quando a gente chega num lugar que não nos faz mal, a gente está captando as energias daquele ambiente. E a mesma coisa acontece com os animais. Quando os animais sentem-se muito melancólicos, depressivos, entrem naquela sintonia, eles conseguem passar para os que estão em sua volta. Ainda mais os animais que são seres muito receptivos para mais espiritualmente, né? E quando a gente começa a ver, vão criar o quê? Uma certa sintonia de negatividade. Então, o ambiente que aqueles seres ali que vão estar nessa sintonia depressiva vão se tornar um ambiente pesado, de energias que vão se condensar em formas de trevas mesmo. E aí que vem um fato que a gente vê no livro, que é o quê? Quando a gente está numa certa sintonia negativa, a gente só consegue atrair outros seres que também estão nessa sintonia. Então, infelizmente, é uma lei natural, mas infelizmente, quando os animais entram nessa sintonia de negatividade, nessa energia pesada, eles também atraem obsessores. É igual a gente, obsessores mesmo, obsessores humanos. Nós, pessoas desencarnadas, espíritos humanos, começam a obsediar esses animais. Mas é claro, não é aquela obsessão igual a gente tem. O ser que vai obsediar não vai obsediar por vingança. Ah, esse cachorro me mordeu na vida passada, eu vou lá obsediar ele. Não, não é isso. Eles vão o quê? Eles querem sugar aquela energia negativa, porque aquilo satisfaz ele. Então, esses animais, eles também estão aptos a receber obsessão, a serem obsediados. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com o ambiente que a gente torna nosso lar. O ambiente que, às vezes, a gente deixa o nosso cachorro, o gato, porque nós, como também recebemos essas influências dos nossos irmãozinhos, eles também recebem. E nisso podem causar bastante dor nesses animais. Porque eles vão estar sugando as energias desses bichinhos. Eles podem até pensar, né? Nossa, mas Deus vai permitir com que se acontecer isso? Mas é uma lei natural. A gente é atraído por sintonia. Então, se eles estiverem numa sintonia boa, eles vão atrair seres bons, seres que são mais leves. Mas, infelizmente, se eles estiverem numa sintonia mais pesada, mais negativa, eles vão acabar atraindo esses obsessores. Aqui eu vou falar o caso sobre a baleia parasitada por seres do umbral. Então, o professor Derek, ele pega a sua turma, né, e vão visitar uma baleia que infelizmente está sendo parasitada por seres do umbral. E lá eles vão até o mar, né? Como a gente sabe, espíritos não molham, espíritos não respiram. Então eles conseguem chegar até o fundo do mar. E lá eles encontram essa baleia. Aí fala, o pobre o pobre cetáceo estava muito apático e nadava com dificuldade. Seus olhos apresentavam grandes veias saltadas, indicando que esteve além de seu tempo normal submerso, sem ir à superfície para respirar. O professor pediu que observássemos a coloração da energia que envolvia o corpo do gigantesco animal. Então, fala que a baleia estava praticamente sem conseguir nadar, né? Ela não conseguia ir para o alto, porque a gente sabe que a baleia também necessita do ar. Ela estava muito tempo submersa por causa dessa energia negativa que ela estava recebendo. Ela não estava conseguindo ter ânimo.
E nisso eles falam, né, que quando eles chegaram lá para ver essa baleia, ao envolto dela estava totalmente cheia de espíritos obsessores, não tinha espaço para mais nada. Ela estava totalmente coberta de seres trevosos e parecia que era uma nuvem negra andando pelo mar. Então eles falam que ao chegar eles repararam uma nuvem mesmo, aquela nuvem quando está bem preta de chuva, só que no fundo do mar. E lá eles diziam que eram seres humanoides, mas não tinham uma certa forma física. Não tinha uma aparência como mais concreta. Parecia um monte de seres sem nexo, sugando as energias daquela pobre baleia. E nisso, quando eles chegaram, já tinha uma equipe lá para amparar aquela baleia, já estavam aplicando passo. E nisso que eles começaram a aplicar esses passos magnéticos, esses seres que estavam obsidiando a baleia começaram a despertar do seu transe. E muitos, quando eles perceberam que estava acontecendo, tentaram fugir, mas eram atraídos por uma força magnética, né? Por uma força, por uma luz. E fala que, né, que tinham seres ali que estavam obsidiando essa baleia que estavam há milhares de anos obsidiando animais marinhos, porque eles estavam sugando as energias desses animais. Aí vocês imaginam, né? Uma baleia cachalote, ela vive em média 70 anos. O tanto de fluido vital que essa baleia deve ter. Ela tem em média 12 metros. Aí vocês imaginam o quanto que essa energia é atraída por esses seres trevosos. Quando a gente para pensar, quando essa energia dessa baleia está abaixo do seu nível normal, eles atraem muito esses seres. Então poderiam ter centenas de pessoas ali sugando essas energias. E como eu falei, eles não estavam obsidiando por maldade. É porque eles necessitavam dessa energia que a baleia estava transmitindo. E aí falam que, né, eles conseguiram retirar todos, né? Eles já estavam, a baleia felizmente não morreu. Eles estavam conseguindo revitalizar os seus órgãos espirituais, tanto materiais, para conseguir voltar à sua energia estática normal. E a maioria dos seres que estavam ali, sugando suas energias, conseguiram ser levados a colônias espirituais para serem atendidos. Às vezes ocorrem deles não conseguirem salvar esses bichos. Geralmente, igual ele falou aqui no livro, as baleias são mais suscetíveis a terem depressões, a entrar em estado de melancolia, por serem seres mais evoluídos na classe animal. Então, muitas baleias, às vezes, elas não conseguem sobreviver. Por estar em estado muito depressivo, elas permitem com que aqueles serem sumam suas energias, não querem ser resgatadas, né? Porque elas estão tanto naquela mentalidade depressiva que ela não consegue. E também existem que aquele ato ali de sugar as energias é tão rápido que eles não conseguem ajudar aqueles bichos, né? Igual fala que quando o animal já está nesse estado depressivo, já está condensando as suas energias em seus órgãos, e ainda quando esses seres trevosos chegam para retirar essas energias, eles acabam alterando os hormônios do bicho. Eles acabam agindo em determinado ponto que vão alterando esses hormônios que vão fazendo com que seja mais rápida essa condensação de energias negativas. E aí acabam por ter a falência dessas baleias. Mas a gente entende que elas nunca vão estar desamparadas. Os animais, eles não têm a necessidade de sofrerem, eles não têm karma. Eles não fizeram algo de mal na sua vida passada e vão ter que pagar igual a gente nessa vida. Igual fala, quando a gente comete o suicídio, nós temos provas a serem cumpridas na nossa próxima encarnação. A gente fez um ato contra nós mesmos, mas os animais, eles ainda não atingiram esse certo patamar de consciência. Não existe umbral para os animais. Eles são o quê? Eles são resgatados e são harmonizados para voltar ao seu estado espiritual normal, que todos nós temos, uma energia centralizada,
e eles são levados para o seu reencarne novamente. Então, os animais, eles não têm um umbral, eles não têm provas, mas eles estão evoluindo, gradativamente igual a nós. Então, com o passar do tempo, pode ter certeza, os animais vão se tornar seres mais evoluídos intelectualmente e emocionalmente, igual a nós mesmos. Todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós que estamos no universo, somos filhos de Deus, estamos evoluindo para nos tornarmos seres felizes, que vão encontrar sua liberdade plena. Então, eu vim trazer esses relatos dos animais hoje, porque eu achei que era muito importante para a gente ter um pouquinho mais de consciência e entender que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então não tem motivo para a gente destratar alguém, ainda mais esses animais, porque todos nós viemos de uma única força. E eles merecem tanto amor quanto o nosso próximo, porque eles também são o nosso próximo. Então que a gente possa evitar de machucar esses bichos, evitar de cometer crimes contra esses animais, porque eles também são nossos irmãos. E essa foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. E eu espero que eu tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Eu não sei falar muito bem, mas eu acho que eu consegui passar o que eu li do livro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me ouvido, por terem entendido um pouco, eu acho. Que todos nós sejamos abençoados por Deus. Muito obrigada pela atenção. Abraços.